Mas o nosso tema é liberdade e dever. Então, onde começa um e onde termina, né? Onde termina a liberdade e onde começa o dever. Isso quem nos responde é o Espírito Lázaro, no capítulo do Evangelho que já citamos, no item 7. Ele diz o seguinte, que o dever para cada um de nós começa exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso semelhante. Ou seja, é aquela velha frase que nós escutamos já há muito tempo, de que o direito de um termina onde começa o direito do outro. Mas o dever, para ser bem exercido, segundo o Espírito Lázaro, não é uma coisa assim tão fácil. Quando nós nos deparamos na área dos sentimentos, exercer o dever, muitas vezes, é difícil. Porque a gente entra em choque, né, com os nossos sentimentos. E isso a gente pode perceber claramente, se me permite citar aqui, alguns exemplos das necessidades de se cumprir o dever na nossa própria casa espírita. É dever do dirigente cumprir e fazer cumprir as regras que são estabelecidas para a casa espírita. E olha, gente, só quem ocupa um cargo de diretoria numa casa espírita sabe como é difícil muitas vezes cumprir esse dever. Um evangelizador que chega atrasado, ainda hoje comentavam sobre isso, e a diretora do departamento de infância e juventude tem que dizer para esse evangelizador que ele não pode entrar, que ele não pode dar aula, porque as regras têm que ser cumpridas. Ele sabe disso. Todos nós que trabalhamos na casa espírita, nós conhecemos as regras. E nós sabemos que é dever do dirigente tomar essas atitudes. Mas para quem está na posição de comando, quem está ali na linha de frente, muitas vezes é um sofrimento. Porque apesar de todos nós sabermos os nossos deveres, as nossas obrigações, nós estamos lidando com seres humanos. E muitas vezes essas situações não são bem aceitas, não são bem entendidas. E é realmente uma situação embaraçosa, mas que no fim tem que ser cumprida, porque é o direito, é o certo. O Espírito Lázaro também coloca o seguinte, que o primeiro do dever, ou o primeiro dos deveres que temos que cumprir aqui na Terra, é conosco mesmo. Nós temos a obrigação de primeiro cumprir com a nossa obrigação, na condição de ser humano, na condição de filho de Deus, cuidando do nosso melhoramento, nos libertando de velhos hábitos, de velhos sentimentos, de coisas que trazemos de uma longa viagem, pois que todos nós aqui estamos nesta encarnação e trazemos uma bagagem de outras encarnações. Primeiro, temos o dever de olhar para nós e de cumprir com a nossa parte. O dever é para conosco mesmos, que prometemos quando estávamos no plano espiritual, quando fizemos a nossa programação reencarnatória. O dever de ser feliz, de ser melhor, de ajudar o nosso semelhante e com tudo isso ajudar nós mesmos. Pois todo o bem que fazemos, fazemos a nós próprios. Em primeiro lugar, somos nós os principais beneficiados com as nossas ações, assim como com as nossas boas ações, assim como também somos os principais prejudicados com as nossas
más ações. Depois do dever para conosco, nós temos o dever para com os nossos semelhantes, para a sociedade na qual nós estamos inseridos, fazendo tudo que pudermos, tudo que estiver ao nosso alcance, para que sejamos pessoas que promovam o bem, que promovam o progresso, que promovam a melhoria daquelas pessoas que ali se encontram. Esse é o nosso dever para com os nossos semelhantes. Temos também os nossos deveres íntimos para com Deus. Jesus, quando aqui entre nós esteve, ele nos diz que devemos conhecer a verdade e que, a partir desse conhecimento, nós seríamos pessoas livres. Porque livre nós só seremos, voltando lá na história da pipa, quando a gente conseguir romper os fios que nos prendem. Esses fios muitas vezes são muito pesados. São os fios do orgulho e do egoísmo que não nos deixam avançar. Muitas vezes o fio que nos prende à matéria, no apego aos bens materiais, no apego exagerado aos nossos familiares, no apego a tantas coisas pequenas que no momento parecem até muito importantes, mas que se a gente fizer uma análise mais profunda, a gente pode perceber que não tem assim tanta importância. Somente quem conhece, quem se dedica, quem estuda, aprende e pratica as leis divinas, pode se sentir completamente livres. Daí a afirmativa de Jesus: conheça a verdade e a verdade vos fará livres. Porque a partir do momento em que praticamos as leis de Deus, nós seremos livres e felizes, porque estaremos respeitando a nós próprios e respeitando todos aqueles que estão conosco nesta jornada terrena. Muito obrigada a todos pela atenção e uma boa noite.